professores. Novamente eu venho em nome da equipe dos anos iniciais desenvolver a ATPC da semana B, novamente com um tema de matemática para dar continuidade àquela nossa conversa de dia desses sobre a sondagem do sistema de numeração decimal. Como objetivos, nós trazemos analisar algumas escritas numéricas após a realização do ditado de números naturais, que é a sondagem sobre o sistema de numeração decimal, categorizar as escritas numéricas para o oferecimento de boas situações de aprendizagem e trazer sugestões para o avanço das escritas não convencionais. Como conteúdos, nós temos as escritas numéricas e atividades permanentes ou habituais relacionadas aos números. Para a leitura em voz alta de hoje, eu trago novamente um cordel de Braulio Bessa, que, se vocês bem se lembram, é um poeta cearense que se inspira em grandes cordelistas brasileiros, dentre eles Patativa de Assoré. E hoje eu escolhi um cordel que tem um título bem pequeno, Si, mas com uma profundidade, com um peso, com uma grandeza poética que só mesmo Braulio para poder ter escrito isso. E se ninguém me der força, e se ninguém confiar, e se eu não for invisível, e se ninguém me enxergar, e se eu perder a fé, se eu não ficar de pé, se eu voltar a cair, se a lágrima escorrer, se por medo de sofrer eu pensar em desistir. E se, quando eu cair, ninguém me estender a mão, e se quando eu me perder, sem rumo, sem direção, se eu não achar o caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida. E se tudo for escuro, se eu não vir o futuro na estrada a ser seguida. E se esse tal futuro for pior do que o presente, e se for melhor parar do que caminhar para a frente. E se o amor for dor, e se todo sonhador não passar de um pobre louco, e se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda a queda, pouco a pouco. E se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande, e se não cicatrizar, se na hora da batalha minha coragem for falha, se falhar sabedoria, se a derrota chegar, e se ninguém me abraçar na hora da agonia. E se for tarde demais, e se o tempo passar, e se o relógio da vida do nada se adiantar, e se eu avistar o fim, chegando perto de mim, impiedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o si foi meu algoz. E se eu pudesse voltar, se o si fosse diferente, se eu dissesse para mim mesmo, se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare, e se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se reconheça, e se chorar, agradeça, cada vez que achou graça. Se desfaça da preguiça, do medo, da covardia, se encante pela chance de viver um novo dia. Se ame e seja amor, se apaixone, por favor. Se queira bem e queira bem, se pegue, se desapegue, se agite, desassossegue e se acalme também. Se olhe, se valorize e se permita errar, se dê de presente a chance de pelo menos tentar. Se o se fosse bem usado,
o impossível sonhado pode se realizar. Continuando então, nós vamos para a atividade 2, que traz à tona novamente o documento orientador, que trata tanto da sondagem sobre o sistema de escrita, como a sondagem sobre o sistema de numeração decimal. Se vocês clicarem no título, onde está em azul, ou mesmo na imagem do documento, o link já retorna para o canal ou para o site indicado para vocês terem esse documento em mãos. É importante lê-lo na íntegra, ler aos pares, trazer numa próxima TPC, mesmo que for da semana A da escola, estudar nos seus momentos de preparo de aula, preparo de sondagem, traz orientações muito importantes ali, tanto de um sistema como do outro. E dentro dele, nós trazemos à tona, ressaltamos a importância de esse momento onde nós fazemos a sondagem ser de fato um instrumento avaliativo e de alguma forma investigativo. O nosso olhar aguçado de investigação começa a ser um pouco mais trabalhado. Ajuda a gente a fazer diagnósticos de escrita dos nossos estudantes. Traz para nós a chance de um acompanhamento através do sistema Mapa-Classe FDE quando ele estiver atualizado, quando ele já estiver pronto para receber esses resultados. E que, por enquanto, vocês todos vão colocar esses resultados naquela planilha que nós encaminhamos através do e-mail administrativo da escola, e esse compilado todo vai formando então um portfólio da turma de vocês. Aqui também nós vamos encontrar orientações quanto às hipóteses de escrita e à natureza dos números para a realização da sondagem. Porque, como bem sabemos, não bastam um rol, um ou dois números, campos numéricos, nós temos que ter critérios para a escolha desses números. Nós já abordamos isso na TPC passada, e nós temos que ter clareza tanto dessas hipóteses quando formos analisar, que vai ser o tema de hoje, assim como a natureza dos números a serem oferecidos no ditado. E também esse documento trata e traz para nós análise de algumas escritas já reveladas por crianças da rede. São poucas, mas diante delas nós vamos aprender um pouquinho mais, dialogar um pouquinho mais. Eu deixei duas perguntas no final da ATPC passada, onde eu deixei um gostinho de quero mais para que hoje a gente pudesse dar então o ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Uma pergunta era: e como analisar as escritas numéricas? Então hoje, diante de duas delas, duas crianças na verdade, nós vamos analisar um pouquinho estas escritas, né? Essas hipóteses que elas revelam ao escrever. E quais atividades ajudam no avanço das escritas, que não são aquelas que nós esperamos, para que se tornem convencionais. Vamos a elas então. Bem, todas as vezes então que o ditado de números for oferecido às crianças, nós temos que pensar num rol de números que componha esse momento para o ditado. O professor de posse desses números, quando terminar o ditado com as crianças e que se recolhem as folhas e se faz essas análises, esses números deverão ser escritos ali por você, professor, para que quando um PCNT, o professor coordenador, supervisor, pergunte que números foram os números ditados, eles tenham então a resposta através do seu registro. Bem, nesse caso, nós tivemos aqui como exemplo, né? O 3.120, o número 12, o 54, o 45, o 51, 300, o 99, 2019, 2.408, 346, 634,
e 463. Vejam que nem sempre nesse rol de números vão aparecer todas aquelas naturezas, como a gente já sabe, que tem que ter números opacos, os transparentes, os de dezenas cheias, os números familiares, os números que são marcos na vida, né, da criança ou nossa mesma de adulto. Nem sempre todos estarão ali, mas quanto mais essa gama for rica nessa natureza dos números, melhor. Números que tenham os mesmos algarismos, números que tenham zero no meio de sua composição, números com inversão de algarismos. Isso tudo é muito importante para pontuar no momento da escolha dos números. E nós temos aqui a amostra 1 de uma garota chamada Maiara e que estava na época no quinto B. Vejam que, diante do rol de números e da escrita que Maiara nos traz, nós temos algumas coisas a pensar. Primeiro que ela utiliza números, né, algarismos, para compor as escritas numéricas dela. Isso é um passo muito importante, é um ponto muito positivo, porque vocês podem pensar, mas puxa vida, ela está no quinto ano. Mas nós temos crianças que no quinto ano fazem algumas confusões, utilizam alguns outros símbolos que não os números, não os algarismos, para compor esse momento do ditado de números, a lista de números, melhor dizendo. Mas a Maiara aqui, ela usa sim, né, para toda a escrita dela, os algarismos. Mas ela apresenta algumas incompreensões a respeito do sistema de numeração decimal, a posição numérica que esses algarismos deveriam se posicionar, melhor dizendo, ali. E nós temos que ter esse olhar, não é? Quando, por exemplo, a professora ou o professor ditou 3.120, então Maiara já não deu aí aquela escrita convencional que tanto esperamos. Mas na maioria dos números ela acerta sim. Tem aí também, se nós observarmos, problemas, né, de escrita relacionados aos números maiores, né, aos números que são de milhares. Então ela faz alguma confusão, ela tenta usar a decomposição numérica ou algum número meio que coringa aí pelo meio para tentar escrever esse número e não deixar em branco, como muitas crianças se negam a escrever. Mas nós precisamos ajudar a Maiara a evoluir nisso, a ampliar, né, os conhecimentos dela. Então, a gente traz aqui algumas análises e ficam aí como uma espécie de dica, tá? Então, vejam, a Maiara utiliza algarismos para todas as escritas, como eu bem disse. Então, todos os números foram compostos por algarismos. Isso é muito bom. Ela compreendeu que a escrita numérica representa o sistema de numeração e ela escreve de forma convencional vários outros números que para ela são frequentes, familiares ou que ela já aprendeu, né? Ela já domina parte desse sistema. Isso fica bem claro também. Ela escreve o 2019 de maneira bacana, convencional. Por quê? Porque ela acaba generalizando a escrita do número 2021, que foi o ano passado que esse ditado foi realizado. Então, ela já estabelece, né, que mudando o final dessa escrita, ela pode ir tanto para os antecessores como para os sucessores do número ditado. E acabamos aqui analisando que ela se apoia na numeração falada, né? Ela apoia no que ela fala, ela agrega isso na hora da escrita. Então, a gente vê esses escorregões que ela acaba dando nesses números maiores, né? Que são as centenas, os milhares, principalmente nos milhares aqui isso é revelado. Mas não é de todo ruim, né? Ela está até que muito bem. Bom, nós vamos colocar, então, categorizar, né, essas escritas de maneira bem generalizada da Maiara, aqui nesse arquivo que nós encaminhamos para todas as escolas, é a planilha em Excel que nós confeccionamos, e a Maiara se enquadraria no nível 4,
que nós já conversamos também na outra TPC, que ela está quase chegando lá no nível 5, que é o tão esperado, né? Que é a escrita convencional. Mas ela ainda tem algumas coisas para aprender, algumas coisas para assimilar, e é nosso papel, enquanto professor, ajudá-la para que ela faça isso de maneira mais confortável. Então, nesse caso, a Mayara fica assinalada ali no nível 4. E quando, enfim, o mapa classe já estiver pronto, né, a gente espera que também esses espaços estejam lá para que vocês façam os apontamentos. Bom, num outro ditado, né, de uma outra turma, em outra etapa da escolaridade, nós temos aqui um outro rol de números, é um pouquinho menor, então a gente já percebe que a criança não está no 4º nem no 5º ano. Os números foram 1086, 14, 555, 2021, 68, 995, 1068. Bem, aqui nós temos então a escrita da Isabela. E a Isabela, vejam, ela fez esse ditado já quase ao final do ano, né? Ela está aí no 3º bimestre. E a Isabela tem 8 anos, então nós estamos supondo que ela esteja no 3º ano. E a Isabela, para nossa surpresa, para nossa felicidade, ela escreve aí de maneira convencional todos os números, né? Então, isso não desmerece e não também merece, porque aí o merecimento é tanto do professor como da própria criança, mas a gente vê um trabalho bem coeso, um trabalho trazendo muitos instrumentos para a criança manipular, um ambiente matematizador que também ajuda bastante, né? E a gente vai falar um pouquinho desse ambiente um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem aí, né, no 3º ano, boas surpresas, e a gente espera que isso seja revelado também através dos demais anos de escolaridade e dos demais colegas também da turma. Então, na análise aqui, a gente fazendo, a gente vê que a Isabela compreende o sistema de numeração decimal e escreve de forma convencional todos os números ditados. No apontamento do mapa do professor, que é aquela planilha que eu mostrei agora há pouco, e futuramente do mapa classe FDE, a gente vai categorizar a Mayara no nível 5, né, que é aquele em que todos os números são escritos de forma convencional, e ela então demonstra que já compreendeu a geração do sistema de numeração decimal e suas propriedades básicas, principalmente a que se refere à compreensão do valor posicional. Isso é muito importante, isso é bom a gente resgatar de estudos passados ou de estudos bem recentes que a gente tenha permeado, né? Então, que valor posicional é esse que a gente fala e que as crianças também têm que demonstrar ao escreverem as notações, né? Bem, eu vou trazer aqui para vocês um lembrete, né? Que isso aqui é muito falado quando a gente fala de palavras, quando a gente fala do sistema de escrita alfabética, né? Mas as atividades permanentes ou as atividades habituais também podem e devem fazer parte da rotina semanal nas aulas de matemática. Então, para que uma criança como Mayara e tantas outras que ainda não escrevem convencionalmente, é bacana a gente colocar na nossa rotina algumas atividades permanentes para que elas avancem, para que elas se tornem mais autônomas nessas escritas, principalmente naqueles números que têm uma magnitude muito maior. Então, só relembrando o que são essas atividades, né, permanentes ou habituais, como a gente vê no livro de Délia Lerner. As atividades permanentes, também chamadas de habituais, se reiteram de forma sistemática e previsível, todos os dias, dia sim, dia não, uma vez por semana,
a cada 15 dias. Isso vai depender da necessidade da turma, lógico, durante vários meses ou ao longo de todo um ano escolar, e oferecem a oportunidade de interagir intensamente com um objeto de conhecimento, que no caso aqui nós estamos falando dos números, né, da sua constituição e sua construção, porque isso tudo ampara o sistema de numeração decimal, determinado em cada ano de escolaridade. As atividades servem para familiarizar os alunos com determinados conteúdos, que atualmente nós o tratamos como objeto de conhecimento, e construir hábitos. Então, isso a nova escola também traz para nós, apoiados certamente na bibliografia de Délia Lerner, que está naquele livro, né, que acho que muita gente também conhece, Ler e Escrever na Escola, o real, o possível e o necessário. Então, não é só ler e escrever palavras, é ler e escrever números também. Bom, continuando aqui, nós vamos falar um pouquinho de alguns recursos didáticos. Dessa vez, eu vou abordar 2 deles. O primeiro são os quadros numéricos, e estão aí no plural porque o primeiro quadro, talvez, né, que as crianças se deparam, lá em casa tem, na escola também tem, é o nosso calendário. Ele é considerado um quadro numérico, ele é um quadro numérico especial, porque ele tem dentro, né, da sua composição as semanas, e as semanas tem aí, né, o do 1 até chegar no 7, né, domingo até chegar no sábado, enfim, aqui a gente percebe certas regularidades, e é isso que a gente vai chamar a atenção da criança, não vai falar nome e regularidade, mas a gente vai procurar algumas características, algumas coisas interessantes, né, que tenham no calendário. E então, a primeira grande conversa é através dele. Nada impede, né, que além do calendário mensal que se tem na sala de aula, que é muito mais comum, que a gente tenha também um calendário anual, porque as crianças precisam avançar também no olhar, no entendimento que a semana é composta, né, por vários dias e que essas semanas vão compor um mês e esses meses todos vão compor um ano. Então vejam que uma coisa vai puxando a outra, um assunto está engajado no outro, e a gente tem que sair um pouquinho daquele conforto de simplesmente dizer que dia que é hoje, circular o dia de hoje, olhar para o clima e dizer hoje está nublado, hoje está ensolarado. Não basta isso. Isso é um início de conversa, mas a gente tem que se aprofundar um pouco mais e explorar um pouco mais esses quadros que nos trazem tantas coisas bacanas para que as crianças se apropriem desse sistema que a gente está trazendo aqui para estudo. Então, aqui, nesse caso, a gente pode explorar, né, essas regularidades dentro de cada linha. Então, olhar para as linhas desse mês de maio, por exemplo, que está aqui, né, que é o primeiro quadro, é o primeiro calendário, e olhar que os números caminham de um em um. Então, do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3 e assim por diante. Quando a gente olha para uma coluna, eles caminham diferente, não é de 1 em 1, mas sim de 7 em 7, né? E já ensinaram o que é caminhar de 7 em 7. Então, esse é um caminhar diferente, é um caminhar especial e específico do calendário semanal e mensal, né? Então, são particularidades que nós temos que trazer para as crianças e fazer de uma forma confortável, de uma forma bacana, todos os dias. Outro quadro numérico, né, que é bem conhecido nosso, é esse que pode ser do 1 ao 100, pode ser do 1 ao 50, e esse, inclusive, menor, né, a metade dele, a gente oferece para as crianças do primeiro ano até a metade do ano letivo, e depois a gente amplia, né, para chegar até o 100, e fica aí também aquela dúvida, aquela interrogação. Eu começo o quadro do 1, ou começo o quadro do 0, então não é pecado e nem errado começar do 0, né?
mas a gente não pode quantificar esse zero. O zero é a ausência de elemento. O zero existe, mas eu não tenho elementos para contar. Então, na hora da leitura do quadro, eu não posso começar do zero. Eu tenho até que conversar e apontar para ele que ele existe, mas eu começo a contar a partir do 1. Então, a gente traz aqui o exemplo, a sugestão de se começar do 1 e acabar no 10, na linha, né? E terminar o quadro na sua totalidade com o 100, mantendo então as dezenas cheias aqui do lado direito, né? E ir explorando com as crianças, visualizando esse quadro na sua dimensão e quanta coisa elas vão descobrindo ao conversar com o quadro numérico. Então, o que a gente vê aqui, né? Dentre as tantas regularidades que a gente passaria aqui um bom tempo falando delas, mas de grosso modo, né? De modo geral, a gente olha que em cada linha os números também vão caminhar de 1 em 1, como era lá no calendário, mas aqui, ao invés de parar, né, no 7º número, ele vai parar no 10º número. Que nas colunas, né, em cada uma delas, os números vão caminhar de 10 em 10, ou eles são de 10 em 10, né? Utilizem aí a palavra mais conveniente. Que na primeira linha, o número, começando ali, né, do 1, por exemplo, até o 9, os números são formados apenas por um algarismo, com exceção do 10, é claro, né? Mas do 1 ao 9, todos esses números têm apenas um algarismo. Então, as crianças identificam isso, elas percebem isso. Na diagonal, partindo do número 1, dali, ó, da esquerda para a direita, os números, eles vão avançando, eles vão caminhando, né? De uma maneira que é de 11 em 11. Na diagonal, partindo ali da esquerda, né? Do número 10, por exemplo, e descendo, os números eles vão aumentando ou caminhando de 9 em 9. As crianças percebem isso. Na primeira coluna, os números terminam todos com o número 1. Então, o número começa com qual e termina com qual. Isso é um diálogo, né? Uma conversa que eles já têm familiaridade, porque o currículo em ação no EMAI tem essa conversa com as crianças, através delas, aos pares. Na segunda coluna, os números terminam com o número 2. Eles vão percebendo isso. Ou se vocês derem uma pista, eles vão nessa pista olhando nas demais colunas para ver que esses números vão revelando. E assim sucessivamente, não é? Todos os números da última coluna terminam com o número 0. Eles adoram essa coluna, adoram contar de 10 em 10. Isso é um ganho grande também. Enfim, tem outras tantas regularidades aí, curiosidades que eles vão encontrar. Por exemplo, tem colunas que são todas elas compostas por números ímpares, a outra coluna é somente com números pares. Então, eles vão trazendo isso, eles vão explorando, eles vão contando, né, para os colegas e para os professores o que é que eles encontram aí de diferente, de estranho ou então de bacana. Então, essa é uma atividade que hoje eu faço uma parte dela, amanhã eu faço outra parte dela, depois de amanhã uma outra parte dela. Não é tudo num dia só, né? Vamos dosar as atividades também, mas que elas sejam atividades consideradas habituais, atividades permanentes, para que eles avancem nas escritas e na composição dos números. E aí, a gente tem que levar alguma coisa em consideração. Já apresentamos o quadro de 1 a 50, apresentamos o quadro depois de 1 a 100, mas eu vou ficar nisso até quando? Nós precisamos avançar com os quadros também, mudar os quadros. Se tem criança que ainda precisa das dezenas, a gente pode, então, fazer um quadro especial para essa criança e dar para ela colar no seu caderno. O quadro maior que fica na sala de aula tem que ser mudado, tem que ser aumentado. Então, fizemos do 1 ao 50, fizemos do 1 ao 100, num determinado período do ano, do bimestre,
eu tenho que mudar, eu tenho que avançar, colocar quadros com outros números, quadros com intervalos entre esses números também maiores. Vejam que no documento Currículo em Ação, que traz no segundo ano, o quadro que vai de 100, 110, 120, 130. Então, ele está de 10 em 10. As crianças gostam também de contar assim. As crianças precisam perceber que entre um número e outro tem 10 números escondidos. Então, são conversas que a gente vai estabelecendo com eles que fazem todo sentido e vão fazer toda a diferença para que elas, num dado momento, possam escrever com autonomia. É esse o nosso grande objetivo. Bem, olhando ainda, até agora a gente estava falando de leitura de números. Agora é para escrita de números, dentro de quadros numéricos. Porque a gente bem sabe, não é, professores? Oferecer, pedir que as crianças escrevam de número tal a número tal 5 vezes, não vai garantir que elas aprendam os números com essa compreensão que a gente está trazendo aqui. Então, escrever números dentro de quadros, por exemplo, lacunados, é uma atividade bacana, muito positiva, e vai ajudar as crianças a também escreverem números com autonomia. Vejam que esse é um quadro pequeno, é uma tira, na verdade, né? Que vai ali do 0 até o 29, e as crianças vão, ao contar, vão colocar os números que faltam. Vejam que, quando bem explorado um quadro numérico, tanto para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, a partir de um número referência, as crianças não precisam fazer sobrecontagem na hora de completarem esse quadro, como sugerido aqui. Ela pode completar de 1 em 1, como a gente costumeiramente faz, mas ela pode completar também de 10 em 10. Vejam no caso ali da coluna 9. Isso meio que induz a gente a escrever. 9, 19, só pode ser quem na próxima? O 29. Então, são quadros bacanas, são quadros lacunados, que a gente diz, e que vão ajudar as crianças a avançarem nas escritas. Esse outro quadro também é muito bacana, é bem sugestivo. Ele é do 0 ao 69, mas ao invés de completar um número de cada vez, ele pede vários números na sua sucessão de escritas. Então, nós temos vários números na horizontal, que é na linha, e na vertical, que é na coluna. E as crianças se divertem fazendo isso, viu? Dá pano para manga, dá conversa para mais de dias. Ainda falando dos quadros numéricos, no material atual que nós temos, nós encontramos atividades como essa, onde as crianças vão completar uma sequência dentro de recortes de quadros. Então, novamente escrever números que vão desafiá-los, porque são números que marcam aí uma referência no meio, e elas têm que escrever acima dele, né? Então, menos 10 quanto, menos 1 quanto, mais 1 quanto e mais 10 quanto. É muito bacana isso. Na primeira vez eles acham meio esquisito, mas depois eles vão achando que são desafios e que eles conseguem, né? São desafios propícios para a idade deles, para o grau de escolaridade que eles se encontram. Nós temos outro recorte de quadro também, onde as crianças vão notar que talvez não é de 1 em 1, mas talvez seja de 10 em 10, como elas já contaram num quadro anterior à atividade. Então, são sugestões que, tanto o material e quanto nessa conversa que nós temos, nós estamos trazendo aqui para a gente sair um pouco daquilo que nós estamos habituados e que ao longo de tantos anos não vem dando aquele resultado que a gente espera. Bem, outra maneira de trazer a escrita de números através de recortes de quadros é através da folha quadriculada, a malha quadriculada, qual nós encontramos também em vários livros escrita, né? A folha quadriculada, né, a malha quadriculada,
ela oferece para nós a oportunidade de desenharmos ali um intervalo numérico e colocando logicamente a referência, né, um número que é o ponto de partida para as crianças. E vejam que em algumas delas nós temos até 2 números já escritos para que as crianças não se percam aí no momento de lançar os números nos quadradinhos mais escuros. Então, é também uma atividade bem bacana, é desafiadora, eles gostam, já foi provado que quanto mais diferente a gente trouxer esses desafios, mais gostosos ficam esses momentos. Vejam que tem um detalhe aí num intervalo, né, de quadradinhos em que só 2 estão grudados, né, 2 quadradinhos. Mas as crianças têm que, então, ao colocar o número solicitado, pular 1 ou 2 ou até 3 casinhas e não colocar os números para, quando chegar o quadradinho mais escuro, elas colocarem o número correspondente. Vamos sistematizar essa parte dos quadros numéricos, para a gente então partir para outro recurso que é bem conhecido de vocês também, que talvez alguns tenham esquecido ou estejam trabalhando de uma maneira muito suave, e a gente vem com uma proposta legal também. Mas finalizando sobre os quadros, a gente traz aqui que o trabalho com este ou com estes quadros numéricos é bem diferente do trabalhado dentro daquela escrita de números, né? E leitura de números, que é feito tradicionalmente, como eu falei agora há pouco. O propósito é de se ampliar o conhecimento através de unidades, de dezenas, de centenas. Com a diagramação, e é essa palavra tão bacana aqui que os quadros podem trazer para nós, né? Que ele é um diagrama. Esses intervalos escolhidos nos traz a possibilidade de comparação com outros quadros, como calendários, tabelas de loteria, preços, temperaturas, medidas. Os estudantes podem observar semelhanças e diferenças essenciais para a compreensão do sistema de numeração decimal. Todas as conclusões obtidas nas atividades com o quadro necessitam ser organizadamente registradas para serem consultadas futuramente e até confrontadas sempre que for necessário. A gente traz agora as fichas sobrepostas. Estas coloridas, né, para recorte, fazem parte do currículo em ação do 2º ano, se eu não me engano tem também no material do 1º ano, desse novo material nosso, mas já faziam parte daquele EMAI, né, até o ano retrasado, já perpassaram sobre o curso da didática da matemática também, e o trabalho com as fichas sobrepostas traz um significado intenso para as crianças e até mesmo para alguns adultos que muitas vezes não observam algumas coisas tão pequenas, mas que fazem toda a diferença na construção numérica. Então, aqui a gente tem as fichas, né, de unidades, do 1 ao 9, nós temos das dezenas, do 10 ao 90, e das centenas, do 100 até o 900. Com 4º e 5º anos, a gente pode também aumentar essas fichas, trazendo os milhares aqui, né, do 1000 até o 9000, por exemplo. Cada vez que vocês clicarem também nesses links que aparecem em azul, eles vão remeter para o material que eu estou citando aqui a todo momento, tá? Esses outros 2 modelos aqui embaixo fazem parte do meu acervo. As fichas, né, podem ser coloridas, podem ser só brancas, não precisa de grande luxo, não. Então, eles manipulam bastante. É bacana que a gente tenha aí várias edições das fichas, porque elas rasgam, elas se enrolam, elas ficam sujas, mas quanto mais elas estiverem gastas, melhor, porque a gente está tendo a certeza que as crianças estão manipulando, estão explorando, estão conhecendo o material e construindo números, né? Que é esse o nosso principal objetivo. Então, nós temos aqui embaixo também as fichinhas das unidades, das dezenas, das centenas e também dos milhares, como eu citei agora há pouco.
E elas se chamam fichas sobrepostas justamente porque nós temos que sobrepor um número ao outro, né? Então, muitas vezes, isso para nós é muito tranquilo, a gente sabe o que significa isso, mas as crianças não. Então, a gente precisa dizer o que é sobrepor, né? O que é isso? Que movimento, que ação é essa? Então, tem ali no exemplo, né? Para a formação do número, por exemplo, 245, eu vou precisar da ficha do 200, da do 40 e da ficha do 5. E uma vai sobrepor a outra, uma vai ficar por cima da outra, né? A maior fica embaixo, a que compõe, né? Que se compõe, melhor dizendo, de 3 algarismos fica embaixo, a que tem 2 algarismos fica em cima e a que tem só um algarismo por cima de todas elas. E a gente então tem o número ali de forma convencional. O que é bacana aqui é que a gente, muitas vezes, sem perceber, está fazendo a composição e a decomposição dos números, também de uma maneira diferente daquela que a gente aprendeu quando era criança. Aqui eu trago a oferta para vocês de um jogo muito tranquilo, muito facinho, parece até ser meio bobo, mas não é não. As crianças gostam, não é o jogo pelo jogo, né? É um jogo para se divertir, é um jogo para desafiar, é um jogo que não vai ter campeão, né? Mas vai ter aquele que consegue, aquele que nem sempre consegue, mas é bem bacana, né? E a gente pode fazer variações, isso que é bem interessante também. Então, nesse jogo, que é muito prático, dá para se fazer também toda semana ou a cada 3 dias. Lembrando, a gente está falando de atividades permanentes. Então, vamos a uma nova sugestão. Que orientação a gente traz para fazer o jogo? Então, vocês vão propor, né, o jogo da ficha sobreposta para as crianças da classe de vocês e eles já deverão estar previamente reagrupados, né? Podem ser 4 crianças num grupo, 5 crianças, que sejam, vocês é que vão definir ou até eles mesmos, né? Então, cada criança desse grupo vai organizar o seu montinho de fichas, porque cada criança deve ter um pacotinho com fichas sobrepostas. Vão separar, então, as fichinhas que tem só um algarismo, as fichinhas que tem 2 e as fichinhas que tem 3. A primeira rodada, diga que cada um deverá formar um número utilizando uma ficha de cada montinho e que leiam para o seu grupo o número que acabaram montando. Em seguida, você, professor, vai dizer que vai vencer aquela rodada quem formou o maior número. Oriente a construção de um quadro, uma pequena tabela, para que as crianças vão marcando esses resultados e depois vejam, enfim, quem conseguiu fazer aquilo proposto, né? Peça, né, que eles devolvam as fichinhas, porque uma nova rodada vai acontecer. Aí, peça novamente que eles formem um novo número. Só que dessa vez, né, aguarde um pouquinho, porque eles precisam pensar, eles precisam se organizar, eles são estratégicos, sem dúvida, e a condição para vencer essa rodada será a de quem construiu o menor número. E eles ficam naquela farra, viu? Peça novamente que devolvam as fichinhas, cada qual no seu montinho. E a terceira rodada, de novo, peça que eles construam um novo número e que agora vai ganhar a rodada quem chegar próximo do 500. Então, vejam que eu posso inverter as rodadas, aí as propostas das rodadas. Eu posso mudar o número, ao invés de 500, 300, posso colocar 100, eu posso escolher. Mas as crianças são perspicazes. Não fiquem somente nessa ordem, né, de oferta aqui, de sugestão, porque elas vão falar, nossa, a professora vai, se ela pediu o maior agora, ela vai pedir o menor daqui a pouco. Então, a gente também vai mudando a estratégia aí das solicitações para que elas não se habituem e já não caiam naquela de vou ganhar a próxima. Tem que ser desafio, não esqueçam disso, tá? Bem, as fichas sobrepostas formam um material bem interessante para trabalhar com composição e decomposição dos números, como eu falei agora há pouco, né?
E é importante que o uso dessas fichas auxilie na ponte entre a linguagem falada e a escrita. O princípio que rege a numeração falada é o aditivo. E o que rege a numeração escrita é o posicional. Então, vejam, as crianças têm que trabalhar com dois momentos, que é a composição do número para falar e a composição do número para escrever, que são diferentes. São necessárias, assim, intervenções pedagógicas para que todos os nossos alunos reflitam sobre essa questão. Outras formas de exploração das fichas sobrepostas. Nós temos aqui o 26, onde, 26 nada mais é, aqui no caso, 20 mais 6, que é facilmente percebida pelas fichas. Escrever números decompostos dessa maneira, 20, 6, 2 dezenas e 6 unidades, contribuem para equívocos, principalmente quando aparecem zeros intercalados nos números. Por exemplo, 207. Se eu for escrever 2 centenas, 0 dezena e 7 unidades, eu estou me equivocando nessa escrita. Cuidado, professores! Em que se pensa a partir dessa forma de escrever, decompostas, com as letrinhas ali em cima, que 207, por exemplo, não tem nenhuma dezena. E vejam, 207, com as fichas sobrepostas. Aqui, claramente, as crianças observam que existem 20 dezenas e 7 unidades. Bem, nós estamos chegando ao final desse encontro, dessa nossa TPC, e a gente sistematiza com pequenos trechos, excertos da vasta bibliografia que a gente utilizou para essa nossa conversa de hoje. Vários estudos apontam que há questões a serem desenvolvidas tanto com os professores, bem como com os estudantes, no que se refere à leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais, frente aos avanços das pesquisas nessa área. Assim, é necessário ampliar, aprofundar os estudos sobre a importância do trabalho através da resolução de problemas. Merece destaque o apoio nas concepções sobre o ensinar e o aprender matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, edificados nos pressupostos. As crianças podem aprender melhor quando são estimuladas a explorar situações de aprendizagem das mais diversas, fazendo sentido e em que possam mobilizar seus conhecimentos prévios, formular suas hipóteses e comprová-las ou reconstruí-las. As crianças aprendem melhor quando são estimuladas a comunicar, oralizar suas ideias aos demais colegas e saber ouvir com os demais colegas o que pensam e visualizam formas diferentes de resolverem determinadas situações. Aprende-se mais e com significado quando podem estabelecer relações entre a matemática e o uso cotidiano e a matemática escolar, trazendo assim compreensão de forma natural e utilizando a linguagem matemática. A consolidação das aprendizagens se dá quando lhe oferecemos oportunidade de desenvolver seu espírito investigativo, crítico e criativo, produzindo seus próprios registros. De forma geral, o aprendizado se dá de maneira significativa quando nossas crianças lidam com situações de diferentes domínios, como o numérico, o geométrico, o métrico, e observam as regularidades, as propriedades e construindo assim as possíveis generalizações. Bom, nós esperamos que vocês apontem a presença de vocês nesta e em tantas outras ATPCs, lá no sistema da Secretaria Escolar Digital, na sede. Se acontecer alguma coisa nesse percurso, conversem com o professor coordenador da escola, com o GOI da escola, e se preciso for, eles entrarão em contato com a sede através do Fale Conosco.
Então, não esqueçam de apontar a presença de vocês. Aqui nós trazemos, como sempre, os recursos que estão disponíveis, o nosso material, nosso ponto de partida aí para toda a discussão, algumas plataformas que ajudam nos desafios matemáticos, o canal, né, do Estado de São Paulo, que ajuda também, as referências bibliográficas, que estão bem fartas dessa vez, mas ajudaram bastante, eu espero pelo menos, e todas as minhas colegas dos anos iniciais, esperamos que tenham ajudado. E aqui todos os envolvidos, para que esse momento seja pleno, que traga significado e que contribua para que as aulas sejam um pouco mais solidificadas aí na teoria, com um pouco de prática também. Um grande abraço a vocês, até a próxima!